Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje eu vou falar um pouco da diferença entre análise DC e AC para circuitos elétricos. Em DC, muitas vezes, você tem ali um circuito resistivo, né, que você tem que determinar a corrente, potência elétrica. E em AC nós temos algo muito similar, porém tem-se uma diferença ali, até em termos de aplicação. Em AC começa a ter aí análises que levam em consideração indutor, capacitor também, né? Em DC tem a carga e descarga de indutores e capacitores, mas falando aí em regime permanente, nós temos aí algumas diferenças em termos de análise. Então hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Portanto, os objetivos da aula de hoje são os seguintes. Primeiro eu coloco aí uma proposição, né, um exemplo demonstrativo para diferenciar análise DC e AC. Na sequência, caracterização dos parâmetros de tensão, corrente elétrica e potência média, nos casos DC e AC. E, por fim, conclusões da análise e diferenciação entre aplicações para o caso DC e AC também. Tá? Muito bem. Então, falando um pouco das diferenças, né, na alimentação DC e AC, temos o seguinte. Para entender essa diferença, pode-se tomar como base um circuito resistivo em dois momentos distintos. Tá? Então, aqui eu tenho a alimentação DC. Tá? Então, o circuitinho aqui alimentado com 10 volts no polo superior, 10 volts no polo inferior, resistência de 10 ohms. E temos a alimentação AC, com alimentação para a parte superior aqui, né, o polo superior, 10 volts com ângulo de 90 e para o polo inferior 10 volts com ângulo de 0 graus, né, argumento 0 graus. Resistência também vale 10 ohms, perceba que tem uma diferença aqui, né? Aqui não tem ângulo, aqui já começou a aparecer um ângulo aqui para o polo superior e um ângulo para o polo inferior. Isso vai gerar aí uma diferença interessante na análise que nós faremos nessa aula de hoje. Tá? Para esses dois casos, pede-se a tensão resultante, corrente elétrica e potência média. Então, nós vamos observar, né, que o ângulo ele tem também um efeito na análise de circuitos elétricos. Principalmente aqui na questão AC, né, que é o foco aqui da disciplina. DC vocês já devem ter visto aí bastante coisa, né, no semestre passado. E dando prosseguimento também na aula passada, né, que eu falei aí de valores médios, a RMS. Se eu tenho um sinal sinoidal, consigo determinar ali através do valor de pico o valor eficaz, o valor RMS para análise de um circuito de corrente alternada. Então, o valor eficaz, isso daqui já está bem claro, né? Que é o valor eficaz do circuito. Agora, e o ângulo, né? No que ele influencia? Isso é o que eu vou explicar na aula de hoje. Muito bem. Então, aí os primeiros passos, né, para a análise de um circuito DC. Primeira coisa, na verdade, é definir a diferença de potencial do circuito. Então, aqui está o nosso circuito, né? 10 volts no polo superior e 10 no polo inferior. Portanto, DDP, que significa diferença de potencial, será 10 menos 10, que dá 0 volts. Puxa, 0? Ué, 0 volts num circuito com 10 ohms, qual que vai ser a corrente, então? Bem simples. Lei de Ohm. Tensão, também conhecida como diferença de potencial, dividido por resistência. Né? DDP é 0, resistência 10, 0 dividido por 10, 0 amperes. E a potência? Ficou fácil, né? Potência é tensão vezes corrente, portanto 0 vezes 0, que dá 0 watts. Então não tenho potência nesse tipo de circuito, não tenho corrente, não tenho esses dois parâmetros, porque simplesmente também não tenho aí alimentação. A DDP é 0. Então esse circuito aqui não vai ter gasto energético nenhum. Né? Não vai, se fosse um circuito de iluminação, por exemplo, não teria luz, certo?
Agora, falando aí da análise AC, nós temos aí que, nesse caso, é preciso definir o vetor resultante da tensão de alimentação do circuito. Então, aqui está o nosso circuitinho, né? A alimentação superior 10 com ângulo de 90, inferior 10 com ângulo de 0. Portanto, em termos vetoriais, nós temos aqui 10 volts, um ângulo reto aqui, né? 90 graus, ó. Então, essa linha representa a superfície, né? Linha horizontal. E essa linha, esse vetor aqui na vertical é os 10 volts, né? Com argumento de 90. E essa linha horizontal, né? Ou seja, sobre o eixo de referência, né? Representa a tensão de 10 volts aqui com ângulo de 0. Tá? Então, 10 volts com ângulo de 0 e, portanto, se eu quiser definir a diferença de potencial, eu devo fazer tensão superior menos tensão inferior, 10 com ângulo 90 menos 10 com ângulo 0. E daí, beleza, 10 com ângulo 90 é isso daqui, tranquilinho. Só que menos 10 com ângulo 0, eu sei o que é 10 com ângulo 0, mas e esse menos? O menos vai mudar aqui o sentido, tá? Em vez de ir do centro para a direita, vai do centro para a esquerda. Então, nós vamos calcular o vetor resultante no que seria aí o segundo quadrante, né, do plano cartesiano. Então, continuando aí, né, a nossa análise em corrente alternada, nós temos que seguir aí alguns procedimentos para determinar o vetor resultante. Então, aqui está o circuito, aqui estão os dois vetores, né, o de 90 graus e o agora menos 10 com ângulo 0, né, representado aí de forma geométrica, e a resultante é essa linha verde, tá? Sai aqui da origem e vai até o cruzamento dessas linhas paralelas. Eu tenho a linha vermelha, que é paralelo ao vetor menos 10, e essa linha mais fina azul, paralela ao vetor aqui 10 com ângulo 90, tá? Então, eu coloco essas linhas paralelas na ponta do outro vetor, né? A linha vermelha na ponta do vetor azul, a linha azul na ponta do vetor vermelho, e no cruzamento dessas linhas temos o fim aí do vetor resultante. E para esse vetor resultante nós temos também um determinado ângulo, tá? Muito bem, se a gente parar para analisar, ó, isso daqui forma um triângulo retângulo, né? Então, aqui na horizontal eu tenho 10. Aqui na vertical, essa linha azul representa esse vetor aqui que vale 10 também. Então, se eu quero esta linha verde, né, esse vetor resultante, eu tenho a hipotenusa de um triângulo retângulo, né? Ou seja, teorema de Pitágoras nele. Então, vai ficar 10 quadrado mais 10 quadrado, que seria a nossa tensão resultante. Portanto, teremos tensão resultante igual a 2 vezes 10 quadrado. Eu posso extrair a raiz dos dois elementos, vai ficar raiz de 2, a raiz de 2, raiz de 10 ao quadrado é 10, né? Então, a tensão resultante é 14,41 volts. Se eu quero definir esse argumento, esse ângulo agora, né? Porque nós temos uma soma vetorial, devemos fazer aí a operação arco tangente, né? Ou tangente a menos 1, como está aqui, né? Então, se eu fizer tangente elevado a menos 1 de 10 dividido por 10, por quê? Porque o cateto oposto é 10, né? O oposto a esse ângulo vale 10, e adjacente a esse ângulo vale 10 também. 10 dividido por 10 tem um arco tangente de 1, 45. Então, este ângulo é 45, só que este ângulo está com referência à linha horizontal negativa. Eu tenho que referenciá-la para a linha horizontal positiva. Então, eu faria aí, né, o 180 graus menos este ângulo de 45, para termos aqui uma referência com base numa linha horizontal positiva. Então, partindo dessa linha horizontal, né, aqui não está, mas temos uma linha horizontal positiva, partindo dessa linha nós temos um ângulo até este ponto que equivale a
135 graus. Tá? Portanto, a tensão de alimentação é 14,14 com ângulo de 135 graus. Essa é a alimentação do circuito. Legal, então se eu tenho essa alimentação, no próximo momento nós podemos aí já definir a corrente e a potência média. Né? Então aqui está o circuito completo, já com o valor resultante da alimentação. E daí ficou facinho, né? DDP 14,14 com o argumento de 135. A corrente AC será essa DDP, né? Essa diferença de potencial, 14,14 com este mesmo argumento sobre 10. Portanto, temos 1,414 amperes com argumento de 135. Tá? Porque a corrente e a tensão para o sistema de corrente alternada em carga resistiva estão sempre em fase, ou seja, o ângulo da corrente é o mesmo ângulo da tensão. Isso muda, né? Para carga indutiva nós temos uma diferença, carga capacitiva temos uma outra angulação também, isso daí iremos observar mais para frente, né? Em outras aplicações. E a potência média é tensão vezes corrente. Então, a tensão vale quanto? 14,14. Corrente, 1,414. Se eu fizer esse produto, chegamos em 20 watts. Puxa, que legal! Então, em corrente alternada, se eu alimentar com 10 e 10, eu tenho uma potência de 20 watts. Sendo que em corrente contínua, se eu alimentar com 10 e 10, eu tenho 0 watts. Sim. Por quê? Porque em alternada, você está alimentando com 10 e 10, porém com uma defasagem. Embaixo é 0, em cima é 90. Né? Ah, mas e se fosse, por exemplo, 20 e aqui, se aqui fosse, por exemplo, 50? Ia ter uma outra defasagem, né? E teria um outro valor também de tensão resultante. Mas, se tem uma diferença angular, a tendência sim é que exista uma tensão resultante, a não ser que seja 180, né? 180 graus ou oposto. Então, está no sentido oposto, né? Como se fosse um cabo de guerra. Estou puxando para o lado direito, está puxando para o lado esquerdo, os dois fazem a mesma força. Então, a corda não se move, né? Ela fica parada ali no meio e ninguém se suja na lama. Então, aqui é a mesma coisa, né? Se tivesse 180 graus, anularia, porque o sentido está oposto. Mas está a metade de 180, estamos aqui com 90. Então, temos aí uma somatória, 10 com argumento 90 e 10 com argumento 0, resulta em 14,14 com argumento 135. Tá? O que gera aí uma dissipação de potência, é o que eu falei, né? Se isso daqui fosse uma lâmpada, né, ou fosse uma carga para gerar luz, teríamos luz com alimentação AC de 10 e 10 volts e não teríamos luz no caso DC, alimentando também com 10 e 10. Por quê? Porque temos uma diferença angular. Nossa, professor, mas essa diferença angular então é muito importante. Sim, ela é muito importante. Vocês irão perceber isso quando entrarmos aí na sequência em sistemas trifásicos. Né? Vocês notarão que existe uma diferença angular e que se não existisse essa diferença angular, as máquinas, os motores, né, eles não funcionariam. Né? O motor de corrente alternada ele é baseado em diferença angular. Beleza, turma? Agora eu vou falar um pouco aqui sobre as aplicações, né? Fazer um comparativo aí da análise DC e AC. Então, o primeiro ponto é que em ambos os casos, né, AC e DC, são utilizadas as mesmas fórmulas e os mesmos teoremas. Então, tem lá, por exemplo, teorema de Norton, Thevenin, lei de Ohm, né? Lei de Kirchhoff para tensão, lei de Kirchhoff para corrente. Eu posso usar em corrente contínua e corrente alternada da mesma forma, não muda nada. Puxa, mas tem ângulo.
o que eu faço? Você leva o ângulo em consideração, mas a sistemática, o jeito de fazer é o mesmo, não muda. Os cálculos para AC se tornam um pouco mais complexos, isso sim, mas a sistemática de análise é a mesma. Em DC, não existem fasores, já em AC, estes fasores estão presentes e são considerados para as análises de circuitos elétricos. Então, se eu tenho ali um fasor de tensão e um fasor ali para corrente, nós temos ali, se os fasores são iguais, né? Se eu tenho, por exemplo, 30 graus para corrente e 30 graus para tensão, a gente já sabe que é um modelo de carga resistiva, de carga que consome potência média. Se tem ali um ângulo de 90 graus entre corrente e tensão, a gente já sabe, opa, carga puramente indutiva ou carga puramente capacitiva. Puxa, isso, como que eu sei? É indutivo, é capacitivo? Daí a gente vai entender mais para frente também essa questão aí, né? Nós temos que ver quem passa primeiro no eixo, né, do eixo do tempo. É a corrente, é a tensão? Se a corrente passar depois da tensão, a corrente está atrasada, então é indutivo. Se for o oposto, é capacitivo. A gente vai interpretar esses fenômenos também mais para frente. E por fim aí, nós temos que circuitos DC são utilizados em geral em controladores, né? Por exemplo, aí, microcontroladores, CLPs, trabalha-se em geral em DC, né? Fontes também para alimentação de circuitos eletroeletrônicos, circuitos digitais, a alimentação também é DC, em alguns tipos de motores aí de corrente contínua, enquanto os circuitos AC são aqueles presentes no nosso dia a dia, como a própria rede elétrica, né? A rede elétrica é corrente alternada e nós temos aí diversas aplicações com máquinas industriais que também possuem um acionamento de corrente alternada, tá? Então, é importante, né, salientar aí as diferenças, como o ponto aí do valor eficaz, né, da defasagem angular, né, para que vocês entendam aí, quando eu trabalho com um determinado equipamento, né, quando eu tenho uma certa aplicação para DC e quando eu tenho uma outra aplicação em AC. Beleza, turma? Então essa foi a aula de hoje. Eu agradeço aí a atenção de todos, né? Lembrando sempre que eu estou disponível no Microsoft Teams. Caso alguém tenha alguma dúvida, é só mandar mensagem, áudio, imagem, às vezes do slide, né? Se ficou alguma dúvida de algum slide. E daí a gente procura sanar no decorrer da aula. Beleza? Grato a todos mais uma vez pela atenção. Bons estudos. Até!